Boa noite, alunos da CESUFOS. Estamos usando esse meio de aula pela situação em que vivemos. Espero que estejam todos bem, que nenhum de nós venha incidir no número estatístico aí da transmissão do coronavírus. Mas temos que estudar independentemente do momento em que vivemos. Hoje nós vamos iniciar os crimes contra a propriedade imaterial. Na verdade, temos apenas um crime, porque nós tivemos a revogação de vários dispositivos do Código Penal. E para a nossa aula eu preciso que vocês já separem o Código Penal no artigo 184 e seguintes, a Lei 9.610, um caderno de anotações, o material que já está disponível na nossa plataforma de aula. Separado o material, vamos para o tipo penal. Mas antes, aquela interpretação sistemática que nós sempre fazemos, abrindo o Código Penal no índice sistemático. Abrimos lá, Código Penal, duas partes, parte geral, parte especial. Na parte especial nós a dividimos em títulos. Título 3, dos crimes contra a propriedade imaterial. Já vamos definir o nosso objeto jurídico a partir do título 3 e do capítulo dos crimes contra a propriedade intelectual. Nós estamos falando de uma propriedade, mas não é uma propriedade que eu vejo com os meus olhos ou que eu palpo com as minhas mãos, como esse copo, como um tablet, como um telefone que estou usando agora para gravar nossa aula. É uma propriedade das ideias. É uma propriedade que não se corporifica. A corporificação dessas ideias num livro, num CD, numa música, é um segundo passo, mas o que nós estamos protegendo são as nossas ideias. E acho importante, para definirmos esse objeto jurídico, o artigo 1º da Lei 9.610. Abram comigo lá. Artigo 1º. Esta lei regula os direitos autorais, direitos do autor, entendendo-se sob esta denominação os direitos do autor e todos os que lhe são conexos. Então as ideias são protegidas e o que deriva das ideias, que é o livro, que é o CD, que é o DVD, que é a mídia, também está protegido. Esse é o nosso objeto jurídico. Importante, o artigo 3º da referida lei. Reputam-se bens móveis. Os direitos autorais reputam-se bens móveis. Então eles gozam de proteção como se fossem bens móveis. Estamos equiparando as nossas ideias a bens móveis, por disposição expressa de lei. Ainda dessa lei, o artigo 4º. Interpretam-se restritivamente os negócios jurídicos sobre os direitos autorais. Isso para quem for estudar essa lei lá com o direito civil, lá dentro do direito civil. Mas já que estamos aqui, sempre fazendo um diálogo de todos os ramos do direito. Aí eu sugiro que vocês nesse momento pulem direto para o artigo 46. Porque o artigo 46 é a permissão da reprodução dessas ideias nesta lei, de modo a não incidir no crime do artigo 184. Então, antes de vermos o tipo penal do artigo 184, nós vemos o que pode ser reproduzido que não ofende o direito penal, já que o direito penal é a última ratio. Vamos exemplificar apenas com as duas primeiras alíneas. Artigo 46. Não constitui ofensa aos direitos autorais. 1. A reprodução. A linha A. Na imprensa diária ou periódica de notícia ou de artigo informativo publicado em diários ou periódicos, com a menção do nome do autor, se assinados e da publicação de onde foram transcritos. Jornal Iguaçuense hoje republica algo que foi publicado no jornal O Globo, no jornal Gazeta do Povo, indicando nome do autor e a data e de onde ele foi publicado originalmente. Isso não tipifica o nosso crime. B. Em diários ou periódicos, de discursos pronunciados em reuniões públicas de qualquer natureza.
Se a reunião é pública, independentemente de sua natureza, uma reunião pública esportiva, uma reunião pública que trata agora do momento em que vivemos, e esse discurso ele é publicado, não ofende a propriedade intelectual, a propriedade imaterial. Se de retratos ou de outra forma de representação da imagem, feitos sob encomenda, quando realizada pelo proprietário do objeto encomendado, não havendo a oposição da pessoa neles representada ou de seus herdeiros. Eu encomendo um retrato, onde é retratado uma terceira pessoa, e este retrato ele é publicado, não tendo objeção, oposição da pessoa retratada, não ofende o crime, o direito contra a propriedade imaterial. E assim por diante. Esta permissão do artigo 46 tem 8 incisos. Vamos para o inciso 7º. A utilização de obras literárias, artigas ou científicas para produzir prova judiciária ou administrativa. A utilização de obras literárias, artísticas ou científicas não tipifica o crime. Sugiro que leiam na íntegra, inciso a inciso, entendendo muito bem essa permissão de reprodução da propriedade material, da propriedade intelectual. Superado a Lei 9.610, que trata dos direitos do autor, vamos para o Código Penal, ou melhor, um fundamento constitucional. Todo direito penal deve buscar seu fundamento no direito constitucional. Pelas várias dogmáticas a respeito do direito constitucional, em especial sua força normativa. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 22. Desculpem, inciso 27. Aguardo que procurem no seu material. Já encontraram? Artigo 5º, inciso 27. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Atenção, a propriedade material, a propriedade intelectual, ela não é infinita, a proteção a que goza. Tem tempo que a lei fixa. A partir de um determinado tempo, e isso eu tenho que buscar na legislação infraconstitucional, aquela obra deixa de ter a proteção. Exemplo, os livros de bolso publicados normalmente pela editora Martim Claret já são obras que não gozam mais dessa proteção. Cito alguns livros que adoro da editora Martim Claret. A Arte da Guerra, de Sun Tzu, O Capital, O Príncipe e várias outras obras desta editora, normalmente em edições de bolso. A partir desse momento, não goza mais de proteção, não incide a figura criminal do artigo 184. Feita essa interpretação conforme a Constituição, pena que eu não tenho nenhum livro desses aqui sobre a bancada, tinha esquecido de separá-los. Deixa eu ver se aqui encontro algum. A Arte da Guerra, de Sun Tzu. Não é da editora Martim Claret, mas é um livro que não goza mais dessa proteção, porque ele já caiu no domínio público. Perfeito, gente? Seguimos. Vamos para o artigo 184. No artigo 184 do caput, violação de direito autoral. Benedito adoraria que lesse para nós, mas estamos longe. Sempre tem lá os nossos locutores, Jackson, Pedro, Newton. Saudade de vocês. Violar direitos de autor e os que lhes são conexos. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Uma pena baixa, já sujeito ao juizado especial criminal. Importante, já falando do 184 do caput, e escrevam nele para no momento de estudo não perderem, como sempre defendo, rabisquemos nossos códigos penais. Artigo 186, caput inciso 1. Ação penal procede-se mediante
1. Queixa nos crimes previstos no caput do artigo 184. Se o caput é uma ação penal privada, pois procede-se mediante queixa. Os parágrafos 1º e 2º são de ação penal pública incondicionada, por disposição do inciso 2 do 186. Então já anotem no seu vade-mecum, no seu Código Penal, parágrafo 1º e 2º, pelo artigo 186, inciso 2, a ação penal pública incondicionada nos crimes previstos no parágrafo 1º e 2º do artigo 184. Sem ler o parágrafo 1º e 2º, já fazemos a seguinte afirmação: ação penal pública incondicionada, se visa lucro. Se não visa lucro, ação penal privada. Caput não visa lucro, ação penal privada. Parágrafos 1º e 2º visa lucro, quantificação, lesão econômica, patrimonial, ação penal pública incondicionada. Inciso 3 também é caso de ação penal pública incondicionada. Ação penal pública incondicionada nos crimes cometidos em desfavor de entidades de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou fundação instituída pelo poder público. Se quem detém os direitos autorais é pessoa jurídica da administração direta ou indireta, é ação penal pública incondicionada, porque quem está sendo lesado não é mais o particular, e sim somos todos nós. E o inciso 4 do artigo 186 trata de ação penal pública condicionada à representação, quando se tratar do parágrafo 3º do artigo 184. Então façamos assim: caput, ação penal privada não visa lucro. Parágrafo 1º e 2º, ação penal pública incondicionada, porque visa lucro. Crime cometido em desfavor da administração direta ou indireta, ação penal pública incondicionada, face à gravidade da lesão. Parágrafo 3º, ação penal pública condicionada. Superada a ação penal, vamos à figura típica. O núcleo do tipo: violar. Violar é por qualquer forma ofender os direitos. É um crime de forma livre. Não tem uma forma pré-estabelecida, a forma não é vinculada. Gosto da definição do professor Guilherme de Souza Nucci. A transgressão do direito autoral pode dar-se de variadas formas, desde a simples reprodução não autorizada de um livro por fotocópias, até a comercialização de obras originais, sem a permissão do autor. Eu, editor, tenho lá uma obra do autor A e esse autor não autorizou a comercialização e eu comercializo. Crime. Mesmo sendo original. Uma das mais conhecidas formas de violação do direito do autor é o plágio. Nosso velho e conhecido plágio, que significa tanto assinar como sua obra alheia, como também imitar o que outra pessoa produziu. Isso é lá na França, porque aqui no Brasil ninguém comete plágio. Turma, vamos à classificação doutrinária deste crime. Quanto ao sujeito ativo e passivo, qualquer pessoa pode cometer. Crime comum. Lembrando que o sujeito passivo formal sempre, em todo e qualquer crime, será o Estado. O Estado sempre é vítima do crime. De qualquer forma, já que o direito penal é a última ratio, não se resolve no direito civil, numa ação civil, trata-se de lesão ao Estado. Então o Estado é o sujeito passivo formal de todo e qualquer crime. Sujeito passivo material, qualquer pessoa. Ainda temos que lembrar
que em caso de falecimento do autor, os direitos do autor transmitem-se, porque nos termos da Lei 9.610 são bens móveis, passando a ser do sujeito passivo do crime o herdeiro, o espólio. Ainda, só existe crime na modalidade dolosa. Se a pessoa não sabe que o que está fazendo é um plágio, agindo com culpa, não temos crime. Regra geral, um crime de ação, podendo ser praticado por omissão imprópria. Aqueles que possuem o dever de garantidor, podem cometer esse crime de uma forma omissiva. É um crime material. Para mim, seguindo parte da corrente doutrinária, é um crime instantâneo. Se consuma lá no momento da violação. Não há que se falar em permanência do crime, embora alguns autores defendam que é um crime permanente. Regra geral, somente um autor, somente uma vítima, crime monossubjetivo. Regra geral, é um crime plurissubsistente, pode ser fracionado em vários atos de execução do crime. E é um crime não transeunte, ele não transita, ou seja, ele deixa vestígios materiais. E deixando vestígios materiais, nós precisamos da prova destes vestígios. E quando se consuma este crime? Gosto sempre de falar do momento consumativo para aqueles que serão policiais. Para o professor Ney Moura Teles, o momento consumativo acontece no momento da transgressão do direito autoral. Lá no momento da violação, lá no momento em que eu digo que aquelas palavras são minhas, em que eu me aproprio da música. Por isso é um crime instantâneo, não sendo um crime permanente. Não tem elemento subjetivo especial nesse tipo, não exijo lá uma finalidade específica. Basta o dolo. E quanto à ação penal, nós encerramos. Acho interessante agora algumas decisões das nossas cortes para que nós avaliemos. Primeiro, competência da Justiça Estadual para processar e julgar crimes contra a propriedade intelectual, quando não praticados em detrimento de bens, serviços ou interesse da União. Ou seja, se lá o nosso sujeito passivo material for administração direta ou indireta da União, a ação penal deve ser processada e julgada perante a Justiça Federal. Fora este caso, é na Justiça Estadual. Decisão essa no STJ, o HC 1.044, de relatoria do ministro Arnaldo Esteves Lima, 2008. Aqui nós já definimos, regra geral, a ação penal tramita na Justiça Estadual. Definição agora dos parágrafos 1º, 2º e 3º. Vamos juntos. Código Penal. Parágrafo 1º do artigo 184. Se a violação consistir em reprodução total ou parcial, com intuito de lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou processo de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do artista, intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de quem os represente. Essa cópia, essa reprodução pode ser total ou parcial. Me recordo uma vez um desses cantores sertanejos agradecendo que, se não fosse a divulgação, a comercialização de CDs falsificados dele, eles não teriam tornado-se conhecidos. Não teriam se tornado conhecidos e não teriam feito o volume de shows que fizeram. E aí vem a pergunta: essa autorização é pretérita à reprodução ou é
posterior pode ser dada. Eu entendo que essa autorização tem que ser anterior. Exemplo, em data de hoje estão sendo comercializados CDs falsificados da dupla Caio e Mévio do Direito Civil. Prisão, Caio e Mévio estão felizes porque através dessa divulgação eles fizeram diversos shows. Dizem que está autorizado. Não, essa autorização tem que ser prévia e não a posteriori. É o entendimento que eu tenho. Importante, aqui não cabe aquela visão de cópia imperfeita dos crimes de falso. A cópia imperfeita, aquela filmagem feita dentro do cinema, tipifica o crime. Não cabe aquela interpretação da falsificação grosseira que todos veem que é falsificação. Porque se a pessoa, o consumidor, tem acesso à cópia mais em conta, está sendo lesado o proprietário desses direitos autorais. Parágrafo 2º. Na mesma pena do parágrafo 1º, incorre quem? Com o intuito de lucro, devemos ter um intuito de lucro, tem em depósito, e aqui é permanente, ter em depósito é permanente, o momento flagrancial perdura enquanto perdurar o depósito. Na mesma pena do parágrafo 1º, incorre quem? Com o intuito de lucro direto e indireto, distribui, vende, expõe à venda, aluga, introduz no país, adquire, oculta, tem em depósito. Comecei pelo tem em depósito, por ser uma modalidade permanente do parágrafo 2º, mas não do crime como um todo. Original ou cópia de obra intelectual ou fonograma reproduzido com violação do direito do autor, etc. Lembrando, pena, ação penal pública incondicionada. Parágrafo 3º. Chamarei o parágrafo 3º aqui de atipicidade, uma tipicidade, por falta de ofensa ao objeto material. Fazendo aquela divisão, crime ou fato típico ilícito, por fato típico, conduta humana, resultado, nexo causal, tipicidade, tipicidade formal, tipicidade material. O parágrafo 3º é uma permissão, um tipo penal permissivo, que reconhece a falta de tipicidade material. Atenção, comigo, parágrafo 3º. Se a violação consistir no oferecimento ao público, mediante cabo, fibra ótica, desculpem, é do parágrafo 4º que eu estava me referindo. Esqueça, vamos falar do parágrafo 4º. O disposto no parágrafo 1º, 2º e 3º não se aplica quando se tratar de exceção ou limitação do direito de autor ou que lhe são conexos em conformidade com o previsto na Lei 9.602. Nem a cópia de obra intelectual ou fonograma em um só exemplar para uso privado do copista, sem intuito de lucro direto ou indireto. Parágrafo 4º. É o reconhecimento da falta de tipicidade material, quando o copista faz uma obra para uso exclusivo dele. Voltamos ao parágrafo 3º. Se a violação consistir no oferecimento ao público mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou produção para recebê-la em um tempo e lugar previamente determinados por quem formula a demanda, com o intuito de lucro direto ou indireto, sem autorização expressa, conforme o caso do autor, do artista, intérprete ou executante, do produtor de fonograma ou de quem os represente. Pena, reclusão de 2 a 4 anos. Sendo assim, encerramos o estudo deste crime. Disponibilizarei para vocês, como já dito, na nossa plataforma, um pequeno material com essa classificação do crime e alguns exercícios. Exercícios esses que não serão computados na nossa nota final. Muito obrigado, espero que assistam ao nosso vídeo e qualquer dúvida enviem pela nossa plataforma.